A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu liberar os governadores de prestar depoimento à CPI. Weber determinou que eles só podem ser convidados a falar à comissão voluntariamente e não podem ser obrigados a comparecer. Ministra do Supremo que pediu ainda que o caso seja levado para análise dos colegas dela em um plenário virtual. Josias, outra expectativa grande, né, em torno desse assunto, os governadores todos estavam recorrendo aí ao próprio STF. É verdade. Desde que a CPI da Covid começou a funcionar, a estratégia do presidente Bolsonaro para sair das cordas era empurrar os governadores investigados por desvio de verbas da saúde para dentro do ringue da comissão. A ministra Rosa Weber, do Supremo, ela já tinha desferido aí uma paulada nesse plano do Palácio do Planalto, quando ela desobrigou, dias atrás, o governador do Amazonas, Wilson Lima, de comparecer à CPI. Wilson Lima seria o primeiro governador a ser ouvido na CPI. Ele obteve uma decisão favorável da ministra Rosa Weber, botou essa decisão debaixo do braço e saiu de fininho. Não foi à CPI. E faltava julgar um recurso que tinha sido protocolado no Supremo por 18 governadores, argumentando que feriria o pacto federativo, governador sendo convocado pela CPI. A ministra deu razão aos governadores, todo mundo sabia ou suspeitava que isso ocorreria, porque era, de fato, algo que afrontava o texto constitucional, e quando ela suspende o depoimento de qualquer governador à CPI, a Rosa Weber quebra o pé do pelotão da cloroquina na CPI, esse pelotão que defende o presidente Bolsonaro. Ficou entendido que cabe ao TCU e às assembleias legislativas fiscalizar os governadores estaduais. A pedido da ministra Rosa, essa decisão vai ser submetida aos outros 10 ministros do Supremo, num julgamento realizado no plenário virtual. Nesse plenário, os ministros votam por escrito, longe ali das câmeras da TV Justiça. Essa votação vai ocorrer entre quinta e sexta-feira, nesse intervalo, e a posição da ministra deve ser avalizada pelo resto do tribunal. Então, vai sobrar à bancada da cloroquina espernear. Os governistas vão dizer ali que o Supremo está ajudando a banda oposicionista da CPI a livrar a cara dos governadores corruptos. Isso é conversa fiada, porque a CPI tinha convocado só governadores já enrolados em inquéritos que estão sendo tocados pela Polícia Federal sob a supervisão do Ministério Público. Então, a CPI estava chutando portas já arrombadas. Agora, a comissão pode se concentrar na atuação do governo federal, que estava protegida pela falta de vocação do procurador-geral Augusto Aras para procurar qualquer coisa que possa causar embaraços ao seu patrono, que é o presidente Bolsonaro. Então, agora, a CPI pode se concentrar na atuação da União, do governo federal, na pandemia, que todos sabemos é uma atuação desastrosa, ruinosa, Diego. Provavelmente vai crescer aquele discurso dos senadores governistas de que há uma narrativa a ser construída, né? Aquele discurso que eles estavam falando. Eles queriam realmente dividir a responsabilidade com os governadores, principalmente, né, Josias? Era essa a intenção desde o início, né? É verdade. E, na prática, é preciso que fique muito claro isso, né? Porque o fato de a ministra ter desobrigado os governadores de comparecerem à CPI significa que os governadores estão impunes. Ao contrário, tem governador que já perdeu até o mandato, que é o caso do Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, por conta dessas irregularidades, desvios de verbas da saúde, o que é um escândalo, é um escárnio, precisa ser investigado com muito rigor. Agora, está sendo investigado. Até por conta desta implicância do presidente com os governadores, a Procuradoria-Geral da República tem se esmerado muito e faz muito bem na investigação dos governadores. Então, não é verdadeira a versão que vai ser sustentada na CPI pela bancada governista, de que os governadores estão ficando impunes. Ao contrário, eles estão sendo muito investigados com um rigor muito mais acentuado do que vinha sendo feito em relação à União. E agora a CPI está corrigindo essa distorção. Pois é, o governador do Rio de Janeiro, como trouxe o Josias, inclusive, foi julgado de uma maneira muito célere, né? O processo dele transcorreu rapidamente, como havia grandes indícios de irregularidades, né? Segundo todas as investigações, ele foi punido, cassado, já não é mais governador do Rio.